boa noite, amigos dessa casa mais que irmã, essa casa em que a gente já fez tantas coisas boas aí, tantas, nossa. Uma delas, inclusive, o Esperanto. Então, tenho muito carinho pelo Amor à Verdade, é um centro espírita de longa data, e a gente vai trazer um estudo hoje, uma reflexão sobre um tema bem interessante, bem gostosinho, um tema que fala aos corações infantis, mas também aos corações adultos, que trazem a sua criança interior também. Agradeço desde já a oportunidade e vou convidar vocês agora para fazermos uma prece inicial. Vamos lá? Querido Senhor Jesus, amigo e irmão maior, nesse momento, mestre, em que nossos corações se unem, a fim de estudarmos, buscarmos, mestre amado, o teu evangelho, buscarmos a conexão, mestre querido, com o plano superior. Então, a gente vai estar conversando, né, sobre evangelização, um tema que a gente tem um pouco de experiência, não tem muita experiência, tem um pouco, porque quando se trata de criança, do espírito na fase inicial, nós temos que ter muita experiência, né? São espíritos recém-chegados ao plano, né? Os que trazem suas histórias, que não são cartas vazias, né? Muito pelo contrário, trazem muita coisa para nos ensinar também, não só para aprender. Então, a gente vai trazer um tema voltado especificamente para um público que é adulto, por conta dos pais, por conta dos evangelizadores, por conta daqueles que dirigem os trabalhos da evangelização, e também para as crianças, né? E jovens, né? Que a gente também vai falar um pouco da evangelização infanto-juvenil, né? Como um todo. O tema em especial se chama Evangelização em Tempos de Regeneração. O tema por si só já traz uma reflexão que é preciso se evangelizar, né? É preciso nos evangelizar, porque são chegados os tempos, porque o mundo de regeneração está por vir, já está praticamente, né, à porta aí, e precisamos saber se nós, aqueles que já estamos na fase adulta, estamos colaborando, né, para que se efetive na Terra uma evangelização, a fim de que esses jovens, essas crianças, se sintam preparados também para esse mundo. Então, na verdade, a evangelização é algo que acontece como uma grande engrenagem, onde os adultos, né, juntamente com as crianças e com os jovens, preparam, né, essa chegada do mundo de regeneração e se preparam para entrar nesse mundo de regeneração. Nós temos muitas dúvidas, os adultos, eles muitas vezes até cometem erros, acreditando estarem acertando, acreditando estarem no caminho certo, e a gente vai trazer a mesma mensagem do Cristo, né? Que como ele ensinou, como ele convidou as crianças para estarem perto dele, assim é que vai se estabelecer um mundo melhor, né? Com uma esperança no rosto de uma criança, com a coragem nas mãos da evangelização em tempos de transformação do planeta. O nosso planeta, a cada geração, a gente vê, percebe que aparecem mudanças, algumas vezes bem radicais, e mudanças bem sutis, que a gente pode até nem perceber, mas elas estão ocorrendo. Nesse momento, nossas crianças, nossos jovens, estão passando por um momento que talvez nós não tenhamos passado, que é a pandemia. É onde um planeta inteiro passa por uma situação complicada, uma situação desafiadora, como diria Joana de Anjos para a gente, né?
bem desafiadora para a medicina, desafiadora para a ciência, desafiadora para as pessoas comuns como somos nós. Então, esses jovens, essas crianças, nunca mais serão as mesmas, elas terão histórias para contar. Assim como lá atrás, no passado, nossos avós, bisavós, passaram pela guerra. Então, assim, histórias marcantes que ficam impregnadas na memória. Quando tudo isso passar e nós voltarmos para as nossas casas espíritas, voltarmos para a evangelização da criança, do jovem, teremos que ter um preparo, teremos que ter pensado em algumas estratégias e algumas metodologias que atendam, que deem suporte a essa chegada dos evangelizandos à casa, né? A casa espírita, porque eles trarão experiências de morte, né? De desencarne, experiências de dores, experiências de perdas de amigos, de parentes, adultos, crianças, adolescentes, não importa, eles terão essa experiência. E nós estaremos tentando, né, de alguma forma, amenizar essa dor, explicar, contextualizar, e teremos assim, um trabalho diferente de antes, né? Que antes nós não tivemos esse tipo de trabalho. Então, o tema, quando fala de evangelização em tempos de transformação do planeta, é exatamente isso que nós estamos vivendo. Nós estamos num período onde essa transformação está acontecendo. Muitas pessoas passaram a buscar mais o Evangelho, a buscar mais Jesus, a pensar um pouco mais nessa vida, né, depois do desencarne, depois do desenlace. E o que eu estou fazendo aqui nessa vida? Porque, de repente, tudo muda. Então, é sobre isso que a gente vai estar falando nesse momento. E eu pesquisei em alguns livros, um deles eu pesquisei no livro do Alberto Almeida, que ele fala da criança. Eu gosto muito desse tema e ele aborda muito bem. Eu pesquisei com Raul Teixeira, que ele fala muito bem sobre família, sobre evangelização dos pais e da criança. Então, a gente vai trazer assim, algumas dicas, poucas dicas, mas algumas dicas de algum material para a gente poder usar. Logo de início, eu vou estar trazendo uma reflexão sobre pais biológicos, filhos biológicos. Os filhos biológicos, eles vão trazer diretamente na vida a carga genética, né? A carga hereditária fortemente ali impregnada. E os pais, lá de antemão, já têm uma percepção de que filho é esse, de que criança é essa que está chegando, com as tendências que eles trazem. E os pais que não são biológicos, né, que têm filhos adotivos do coração, sabem muito bem que esses filhos eles chegam de uma forma diferente, mas que têm ligações espirituais grandes com esses pais. O acaso não existe, né? Eu gosto quando o Simonetti, né, o Richard Simonetti trouxe para a gente uma explicação sobre isso, muito interessante, que ele fala sobre o acaso mesmo, não existe o acaso. Existem caminhos que são diferentes para a chegada desses filhos, para a chegada desses pais. Então, biologicamente, a gente vai estar pensando sobre isso. E os filhos do coração também, os pais do coração. Mas esse não é o foco desse trabalho. O foco é quem são esses filhos? Eles são nossos filhos? Eles são meus? No meu caso, eu tenho gêmeos. Eles são minhas propriedades, meus tesouros? Não, eles são filhos de Deus. Deus confiou aos pais, aí não importa, de novo ressaltando isso, biológicos ou não, confiou os seus filhos. Os filhos são de Deus. Então, olha a responsabilidade que tem filhos que não são seus, que são filhos de Deus, para direcionar o caminho. E, dentre vários caminhos, uma delas é a evangelização.
E aí eu vou estar trazendo uma reflexão que o Raul Teixeira diz assim, os filhos de Deus, né? Para quê? Para reencaminhá-los. Esses filhos são emprestados. Os filhos, muitas vezes, são calmos, eles são serenos, são educados, são inteligentes. Nossa, são espíritos tranquilos. Outras vezes não. São espíritos desafiadores, são espíritos que questionam, são espíritos que trazem suas mazelas mais fortemente a pele, né, a flor da pele. Isso também não importa. O que importa é que são filhos. E o Raul Teixeira diz que o papel da família é direcionar a um templo religioso que vá reencaminhá-los a Deus. No nosso caso, a evangelização espírita da criança e do jovem. E muitos de nós que somos evangelizadores ou que somos diretores, né, das casas, os trabalhadores, nós estamos diretamente ligados a essas crianças que chegam até nós. Voltando ao ritmo de Simonetti, o acaso não existe. O que fez aquelas crianças dos seus pais que são da casa espírita ou aqueles que vêm, né, por amigos, por indicação, o que fez chegar até ali? Essa reflexão que nós, de um modo geral, temos que ter. O que eles estão fazendo aqui? Por que vieram para cá? Por que não escolheram outro lugar? Então, essa ligação ela já é espiritual, ela já é planejada. E nós, trabalhadores, de um modo geral, talvez com essas crianças que chegam, com esses jovens que chegam, talvez nós não tenhamos outra oportunidade de evangelizar, de colaborar, de doar o mínimo que seja meu, seu, nosso, para a construção de uma nova era, para reencaminhá-los a esse mundo de regeneração, que é um mundo um pouquinho melhor que o nosso, né? Onde o bem ele já prepondera mais que o mal, onde o perdão é mais fácil entre as pessoas, onde, de alguma forma, estaremos avançando um pouquinho mais que agora na Terra, nesse mundo de provas e expiações. E aí, nessa dificuldade entre um filho e outro, o Raul fala que ambos precisam de Deus, porque talvez esse filho caladinho, mais quietinho, mais amoroso, ele pode ser um filho dentro dos padrões materiais, mas pode faltar a ele Deus, pode faltar a esse filho Jesus, o Evangelho, o amor. Então, ambos precisam de evangelização. E Raul Teixeira explica bem isso, porque nós temos uma péssima tendência a achar que aquele espírito que é levado, que é mau, que é bagunceiro, que é maldoso, que aquele espírito que é ruim, né, que tem uma carga ruim de si ainda, ele precisa de Deus, de Jesus. Todos nós precisamos, todos nós. Seja aqueles para aperfeiçoar o que já tem de bom, o que já conquistou, seja aquele que tem muito ainda a aprender. Isso que o Raul fala com toda a propriedade. E tem uma parte que Jesus conversa com Nicodemos e ele fala assim: o Espírito sopra onde quer. De onde vêm nossos filhos? Nós não sabemos. O Espírito sopra onde quer. Então, de onde é que veio o meu filho? De onde é que veio? Porque eu não sei de que esfera ele veio, eu não sei de que situação ele vivenciou. A gente não sabe. Então, não esperar que ele cresça, que ele amadureça, que ele tenha condições de decidir sozinho a sua religião. Não. A criança realmente precisa seguir os passos religiosos dos pais. Quando, na sua idade madura, adulta, querendo seguir a sua própria religião, tudo bem. O livre-arbítrio, o respeito. Mas, enquanto pais, enquanto casa espírita, precisamos preparar o tempo inteiro o terreno para que essa criança, esse jovem, se encontre com Jesus o mais cedo possível, né? Antes da barriga, aqueles que não são pais ainda,
fazer o culto no lar, está sempre lendo, cantando, pensando, fazendo prece, vibrando, para que quando essa chegada aconteça, o ambiente já esteja favorável, um pouco mais favorável. Porque mesmo a gente fazendo tudo isso, não é fácil. Quando na hora H, ali no dia a dia, a gente percebe como é difícil. E assim é a casa espírita, né? A evangelização. O tempo inteiro precisamos estar ambientando, preparando, nos conectando, orando, buscando novas tecnologias, buscando inspirações, buscando cursos para preparar esse caminho, para preparar esse lugar. Porque esses espíritos que sopram de vários lugares que vão chegar, vão trazer as suas dificuldades, as suas vontades, né? As suas tendências, os seus questionamentos. Então, o tempo inteiro, a gente também precisa se inovar. E aí, está até falando assim, que uma sugestão, levar as crianças ao espaço que nós identificamos como de paz, como de harmonia, como de Deus. Cada pai, cada mãe tem que propor ao filho aquele espaço em que ele frequenta. Se eu vou ao centro, eu frequento direitinho um lugar. E aquele lugar me traz paz, equilíbrio, conforto. Se eu encontro Deus ali, se está sendo bom para mim, enquanto pai, enquanto mãe, então eu tenho que levar meu filho, meu neto, que seja para esse lugar, para que ele também experimente essa ambiência. E não é fácil para o evangelizador trazer, né, de alguma forma, trazer esse equilíbrio diante dessa modernidade, né, que a gente se encontra hoje, por exemplo. A cada geração, novos desafios. Hoje em dia, uma criança ela tem vários recursos tecnológicos, midiáticos. Nós mesmos, olha hoje eu aqui. Olha como nós precisamos nos reinventar enquanto adultos para estudarmos, para assistirmos palestras virtuais. Quantos adultos não conseguem se concentrar numa palestra virtual? Agora, vamos pensar na criança e no jovem. Se eu, infelizmente, pensar assim, na minha época era só contar uma historinha, mostrar um desenhozinho pintadinho à mão, que estava tudo bem. Nós ficarmos paradinhos, silenciosos, assistindo. Sim, eram espíritos daquela época. Era aquele tempo. Hoje são novos tempos, novos desafios. Então, a evangelização ela vai precisar mostrar para essa criança que os tempos mudaram no sentido das transformações do planeta, que existe um mundo melhor, que é o de regeneração. Então, como mostrar isso? Aí vai ser um trabalho desafiador, né? Do evangelizador, do coordenador, de toda a casa, amparando, apoiando esse trabalho, que não é um trabalho fácil, é um trabalho super importante. Né? Que educando e evangelizando a criança de hoje, o jovem, teremos homens melhores amanhã, homens de bem. Algumas casas espíritas ainda pensam que a evangelização é coisa simples. Canta uma musiquinha lá, canta uma historinha, entete aquelas crianças e pronto. Não. Por quê? Se não investir na evangelização mesmo, essas crianças vão sair do centro, vão sair da evangelização, vão embora, os jovens vão embora. E amanhã, mais tarde, vai ser mais difícil para eles reencontrar esse caminho. Então, de alguma forma, não seremos aqueles que daremos conta de tudo, não é isso. Mas toda casa, todo trabalhador precisa se envolver na evangelização do centro espírita. Não é fácil, temos outras tarefas também, outras atividades, mas a criança e o jovem reclamam direção no bem. E a gente precisa atuar de maneira consciente, tanto os evangelizadores buscarem estudar, se aprimorar, organizar, já começar a ter ideias para quando abrir o centro, tem que começar a pensar sobre isso. Né? Os questionamentos vão vir, dos mais velhos em especial, mas mesmo a criança pequena já traz questionamento. Então, começar a pensar sobre isso já. E aí Raul Teixeira fala assim, aprender a manter contato com o Criador. Qual o papel da evangelização?
ensinar a criança a ter o contato com o Criador, a se elevar, elevando o pensamento, a ter segurança, a desenvolver a sua oração. E isso é muito importante, porque a evangelização ela vai cumprir o papel dela de encaminhar essas crianças, esses jovens, para o mundo de regeneração, quando eles, no momento difícil da vida deles, ainda crianças ou adultos, buscarem a Deus numa prece. Tem uma experiência que eu vivenciei com o Gustavo, foi bem interessante. Ele devia ter uns 7 anos, mais ou menos, e o Alex estava viajando. Ele e minha sobrinha Raíssa foram comprar, acho que cachorro-quente, lanche, uma coisa assim. Só que era verão e sabe, dava aquelas chuvas rápidas. E não foi, já tem uns anos, né? Eram chuvas muito fortes e de repente chovia. E eu estava em casa e eu percebi que ia começar a chover. Devia ser umas 7 horas da noite, já estava escuro. Eu fui de encontro a eles com um chapéu e já aquela chuva muito forte, e nós ficamos 2 pontos depois da minha casa, eles estavam parados, eu encontrei com eles, ele com a minha sobrinha, e eles chorando, assim, muito nervoso, que era muita chuva mesmo, e aí eu acalmei ele e tal, mas a primeira coisa que ele me falou foi assim, mãe, eu já fiz 2 preces e essa chuva não parou. Aí eu falei, então, filho, você já fez a prece, agora tem que esperar. Então, ali ele entendeu, ele aprendeu que não é porque pediu em oração, porque pediu, fez uma prece no desespero, sincera, muitas vezes, que imediatamente tudo vai se resolver. Então, ali, ele, eu, a minha sobrinha, aprendemos que a gente faz uma prece, confia e espera. Isso que é o papel da evangelização. Para que no momento certo, na vida adulta desse jovem, dessa criança, ele lembre-se disso. Que ele não está sozinho, que ele pode elevar o pensamento, que ele pode confiar num Deus maior, que Jesus está ali para ampará-lo, que ele está seguro, ele tem segurança do que ele está sentindo, do que ele está pensando. E aí Raul fala assim, não é tornar essas crianças religiosistas, acostumados ao ir ao templo. Olha bem isso, hein? É Raul Teixeira que está falando, não sou eu, não. Não é torná-las religiosistas, acostumadas a ir ao templo religioso, e sim religiosidade, respeito à natureza, Deus, ao universo, às leis divinas que regem o planeta, levá-los a entender que eles são espíritos, que a vida não termina aqui. Então, mais que religião, né, tá no livro dos Espíritos isso também, precisamos de religiosidade, que é o sentimento inato que está ali latente, que precisa ser trabalhado, redescobrir-se, né, como um ser da divindade, filho de Deus, perceber que ele tem uma força interior, que ele tem luz, que ele tem tudo para dar certo, que ele é sal, que ele é luz. Então, esse é o papel da evangelização, do jovem, da criança. De alguma forma, fazer com que eles gostem daquele ambiente, sim, o lanche é muito gostoso, de preferência que a gente conquiste pelo lanche, sim, que é uma forma agradável, de que a criança atrai a criança também, mas que seja doce, que possamos apresentar o mestre, né? As mensagens, as passagens do mestre Jesus, as histórias, mostrar os vultos, aqueles que foram importantes para a nossa doutrina, para o planeta todo, não importa qual a religião. Eu até trouxe aqui apresentar exemplos positivos das religiões, né, do planeta em si. Eu estou citando aqui Irmã Dulce, Chico Xavier, Kardec, Francisco de Assis, Divaldo, os apóstolos. Olha como é importante conhecer a vida dos apóstolos, o que eles passaram. E, mais ainda que tudo isso, Jesus.
Quantas passagens de Jesus podem ser aproveitadas para a criança, para o jovem? Apresentar um Jesus próximo, um Jesus amável, caridoso, carismático, um Jesus feliz. Apresentar isso para a criança, para o jovem. E nos conectarmos com esse Jesus, né? Nos conectarmos com essas histórias, com essas vivências, porque aí sim poderemos ter um lugar de fala, né? Que está tão na atualidade hoje em dia. Se eu, de alguma forma, me evangelizei, se eu, de alguma forma, encontrei o Cristo, hoje eu quero trabalhar com criança, com jovem, que isso transpareça no meu rosto, que isso transpareça nos meus atos, porque vamos precisar exemplificar. Não sermos perfeitos, mas exemplificar, que a criança e os jovens estão atentos, e o planeta nos dá provas, oportunidade o tempo inteiro para isso. A prática da oração, a prática, evangelizados vão conseguir resistir às tentações, às intempéries morais. E assim é preciso conhecer Jesus. Fazer eles entenderem o porquê de estarem ali naquele lugar. Por que é importante conhecer Jesus? E eles vão ter motivos de sobra para atuarem nesse mundo de forma positiva, no caminho do homem de bem. E assim, como o título diz, né? A evangelização em tempos de transformação do planeta. Eles serão instrumentos, ferramentas, serão aqueles seres positivos, otimistas, que vão acreditar que amanhã será melhor que hoje. Realmente a esperança estará lançada. Será aquela semente que vai dar um bom fruto. E muitas vezes nós nos deparamos com adultos que se lembram: quando eu era criança, eu frequentei a evangelização com meus pais, minha mãe me levava, minha avó. Então, não importa o tempo. Talvez, nesse momento, em algum momento, aquela criança, aquele jovem saia e não volte. Talvez você não saiba dela, mas se foi bem regada essa terra, se foi bem trabalhada, se a semente ficou bem mexidinha lá na terra, ela vai dar bons frutos. E eu tenho certeza que nós, no movimento espírita, nós temos muita vontade disso, vontade de acertar, de fazer o melhor. A gente se dedica muito, a gente quer sim. Agora, a gente não pode parar, porque o planeta está em constante transformação. O ser humano, o espírito também. Então, precisamos buscar mais conhecimento, trocar experiências, buscar uns aos outros para que a gente consiga vencer, chegarmos juntos ao mundo de regeneração e nos encontrarmos lá, nos abraçarmos, e enquanto nos chegarmos lá, que possamos nos dar as mãos e falar: olha, a gente não está sozinho, não, vamos nos ajudar, vamos buscar caminhos, o que está acontecendo aí na sua casa, que posso estar aqui somando comigo, e eu posso também te dar alguma experiência, a gente trocar, porque a gente tem o mesmo objetivo: evangelizar, trazer Jesus, né, mais perto para essa criança, para esse jovem. E aí, como essa semente ela é bem lançada, ela é bem adubada, ela é muito bem tratada, em algum momento esse fruto vai vir, né? Essa árvore vai dar muitos frutos. A cada estação ela vai dar mais frutos ainda. E eu estou trazendo um livro que é um livro de infância, um livro de histórias, livro pequenininho, que eu aconselho todo evangelizador ter, todo pai e mãe ter em casa, porque é um livro que são histórias que os pais, os avós, vivenciaram com crianças, e a minha evangelização, eu pude estar trazendo isso aqui vivo na minha memória. O livro se chama E para o Resto da Vida, de Wallace Leal Rodrigues. É um livro muito antigo, meu livro bem velhinho, mas já tem até umas edições novas. E eu vou contar uma história daqui que nunca saiu da minha cabeça. Em algum momento, lá na minha evangelização, que eu fui sozinha,
eu fui criança, meus pais não eram espíritas, eu fui sozinha para lá, e era muito boa a evangelização, porque eu estou aqui até hoje, e eu me lembro dessas histórias. Eu vou contar uma história para vocês hoje. A história se chama A Tábua. Quando menino, eu era traquinas, rabugento, respondia a tudo que me dissessem e não contribuía absolutamente para que nossa casa fosse um paraíso. Muito pelo contrário. Meus pais me aconselhavam com paciência infinita e com muito amor, sem que eu, entretanto, seguisse seus conselhos. Um dia, papai me chamou para conversarmos. Eu tinha feito diabruras de toda espécie e pensei que ele tinha perdido a paciência. Ou ia dar-me uma surra, ou então um castigo, uma repreensão. Ele, todavia, não fez nada disso. Não parecia aborrecido e simplesmente me disse: filho, eu percebo que você não tem ideia do que é a sua conduta, mas pensei em algo que poderá mostrar-lhe isso muito bem. É uma brincadeira, mas poderá ajudá-lo muito. Venha comigo. Levou-me à sua improvisada oficina de trabalho. Lá dentro, falou-me: veja, tenho aqui uma tábua nova, lisa e bonita. Todas as vezes que você desobedecer ou tiver uma ação indevida, espetarei um prego nela. Pobre tábua. Em breve estava crivada de pregos. Mas, a cada vez que eu ouvia meu pai batendo martelo, sentia um aperto por dentro. Não era só a perda daquela tábua tão bonita. Aquilo era também uma humilhação que eu mesma me infligia. Até que um dia, quando já havia pouco espaço para outros pregos, eu me compadeci da tábua e desejei de todo o coração vê-la nova, bonita e polida como ela era. Fui correndo fazer essa confissão ao meu pai, e ele disse, fingindo ter pensado um pouco: podemos tentar uma coisa. De cada vez que você se portar bem, em qualquer situação, eu arranco um prego. Vamos experimentar? Os pregos foram desaparecendo, até que, ao fim de certo tempo, não havia nenhum. Mas não fiquei contente. É que reparei que a tábua, embora não tivesse pregos, guardava as marcas dele. Discuti isso com meu pai, que me respondeu: é verdade, meu filho, os pregos desapareceram. Porém, as marcas nunca poderão ser apagadas. Acontece o mesmo com o nosso coração. Cada má ação que praticamos, de cometer a falta, a marca fica lá. É a culpa. Nunca mais me esqueci daqueles pregos e da tábua lisa e polida, cuja beleza foi inapelavelmente destruída. E pensei, a partir de hoje, vou tomar cuidado para que a sensação de culpa não marcasse mais meu coração. Essa experiência me fez pensar muito e estou certo de que uma vida digna e bem vivida poderá levar um coração até o fim, marcas consequentes. Teu filhinho, tenro e puro, de face rosa e louçã, será homem no futuro e vai ser pai amanhã. João de Deus. Essa experiência dessa história me fez voltar lá na minha infância, lá na evangelização, quando eu ia somente comer doce, comer lanche. Mas eu amava as histórias contadas, eu amava as músicas, tanto que na minha adolescência eu ouvia muitas músicas. Momentos difíceis que eu passei foram as músicas, as histórias e a oração, a prece, que me segurou e me trouxe até aqui. Ainda imperfeita, ainda com dificuldades, ainda buscando ser melhor, mas bem melhor do que antes. Então, que todos nós possamos pensar, nós pais, nós avós, tios, nós evangelizadores, nós trabalhadores de modo geral, né, diretores, todos, possamos pensar o que podemos fazer para contribuir com a evangelização da casa, a fim de que ela possa colaborar com o mundo
de regeneração. Hoje, eu trago uma reflexão. Vamos juntos tentar? Tentar não. Vamos conseguir? Que Deus nos abençoe. Que hoje seja simplesmente o início de uma nova história. Daqui a pouco, assim que as casas espíritas se abrirem, assim que nossas crianças e jovens voltarem. Então, que Deus nos abençoe. Eu agradeço demais a oportunidade de conversar. É só uma conversa, mas como traz reflexão, não é mesmo? Um grande abraço do grupo que eu frequento, o Grupo Espírita Missionários da Luz. Um abraço muito carinhoso a essa casa, Amor à Verdade. E que possamos juntos levar várias mensagens de luz, onde quer que estejamos. Vamos fechar nossos olhos e agradecer uma prece sincera. Jesus, Mestre amado, que tuas lições de amor, de carinho, de caridade, cale fundo em nós, a fim de que possamos nos evangelizar, a fim de que possamos evangelizar de atos, de amor, de atitudes, e aqueles encarnados também acompanham. Que cada criança, mestre amado, onde que a vibração de luz que nesse momento emana de cada coração. Mestre querido, em especial te pedimos por aqueles que passam por sofrimentos e dores, que também o teu amor cubra cada um deles. Em teu nome, te agradecemos pela oportunidade de buscarmos a ti na tentativa, no desejo de sermos melhores do que ontem. Ser conosco agora e sempre, Jesus, mas que possamos nós estar sempre contigo. Graças a Deus. Que assim seja.